Oi, pessoal, eu sou a Luísa Bringel e esse é o episódio número 2 do Atualiza e Revisa, o podcast do IDEG que transforma notícias relevantes em revisão estratégica para o CACD. Hoje, vamos mergulhar literalmente em um tema essencial para o futuro do planeta e da sua prova também, a governança dos oceanos. No início de junho, o Brasil marcou presença na terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que foi realizada em Nice, na França. O evento foi palco para o anúncio de compromissos importantes, assim como para a reafirmação da diplomacia ambiental brasileira e para o lançamento de uma candidatura estratégica para a Unesco. E você pode estar se perguntando, mas como que isso se relaciona com a minha prova? Onde isso entra na prova do CACD? E a resposta está em como esses acontecimentos atualizam temas centrais do edital, com implicações diretas para as fases do concurso. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, também conhecida como Convenção de Montego Bay, é um dos pilares do direito internacional público. E a atuação recente do Brasil nos dá o gancho perfeito para revisar seus principais mecanismos, desde a delimitação de espaços marítimos até o seu sistema de solução de controvérsias. Então, vamos entender como isso se conecta ao seu edital. Fica comigo! Entre os dias 9 e 13 de junho de 2025, lá em Nice, a comunidade internacional se reuniu para a terceira Conferência da ONU sobre os Oceanos. O objetivo dessa conferência foi o seguinte: buscar ações concretas para a conservação e uso sustentável dos mares. O Brasil teve participação ativa e apresentou 7 compromissos voluntários, incluindo a ampliação das áreas marinhas protegidas de 26% para 30%, o combate à poluição plástica e o investimento em pesquisa e na chamada cultura oceânica, com a meta de tornar-se o país com o maior número de escolas azuis do mundo ainda em 2025. Mas o compromisso mais estratégico anunciado pelo Brasil, a atenção CACDista, foi a intenção de ratificar ainda este ano o Tratado de Alto Mar, conhecido também como BBNJ. Esse acordo, concluído em 2023, é considerado um marco na governança da biodiversidade marinha em áreas situadas além da jurisdição nacional. Outro destaque foi a candidatura da Reserva da Biosfera Marinha, Vitória Trindade, ao programa O Homem e a Biosfera, da Unesco. A proposta abrange uma área de cerca de 580 mil quilômetros quadrados, localizada integralmente no mar territorial e na Zona Econômica Exclusiva do Brasil. Ou seja, está totalmente sob jurisdição nacional. Se for reconhecida, essa será a primeira reserva marinha brasileira a receber esse selo internacional, reforçando a conexão entre conservação ambiental, pesquisa científica e desenvolvimento sustentável. Pessoal, essa notícia é um prato cheio para o CACDista. Ela mobiliza várias frentes do edital. Em direito internacional, por exemplo, o destaque é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, seus anexos e seus acordos complementares. É também bem importante compreender os regimes jurídicos aplicáveis a cada zona marítima, assim como o funcionamento do sistema de solução de controvérsias entre os estados. Em geografia, é importante você dominar os critérios de delimitação da plataforma continental, entender o alcance, a função da zona econômica exclusiva, saber diferenciar a caracterização jurídica de ilhas, rochedos, outras formações costeiras. Isso também cai em direito internacional, né? Tudo é muito transversal. Em política internacional, nossa, quanta rima, né? A governança dos oceanos também é palco de ação diplomática. Aqui entram temas como multilateralismo ambiental, a diplomacia científica, a articulação sul-sul em fóruns como a ONU, a Unesco, convenções ambientais internacionais. Inclusive, eu gostaria de lembrar vocês que a prova de 2024 cobrou diretamente a relação entre a elevação do nível do mar e a estabilidade das linhas de base. A pauta dos oceanos não é só atual, ela é realmente muito cobrada. Eu espero ter te convencido da importância desse tema. Diante disso, vamos partir para a revisão. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar define diferentes zonas marítimas, cada uma com regras próprias.
Todas essas zonas são medidas a partir da linha de base, que na maioria dos casos corresponde à linha de baixa-mar ao longo da costa. Vamos relembrar de forma clara e direta cada uma dessas zonas. Esse assunto que eu vou falar agora é um pouco decoreba, então eu vou falar um grande atenção CACDista. Bom, quanto ao mar territorial, ele se estende até 12 milhas náuticas a partir da linha de base. Nessa faixa, o estado costeiro exerce soberania plena sobre a água, o leito marinho, o subsolo e até o espaço aéreo. No entanto, no caso do mar territorial, o Estado deve permitir o chamado direito de passagem inocente para navios estrangeiros. A zona contígua vai até 24 milhas náuticas da linha de base. Aqui, o Estado não exerce soberania, mas pode aplicar leis, regulamentos relativos a aduanas, tributos, imigração, saúde pública. Quanto à zona econômica exclusiva, ela se estende até 200 milhas náuticas e o estado costeiro tem direitos de soberania sobre os recursos naturais, tanto os recursos vivos quanto os recursos não vivos, da coluna de água ou da coluna d'água, do leito e do subsolo. Ao mesmo tempo, outros estados mantêm liberdade de navegação, de sobrevoo e de colocação de cabos e dutos. A plataforma continental corresponde ao leito e ao subsolo do mar, sendo uma continuação natural do território terrestre. Vai até 200 milhas, mas pode ser estendida além desse limite, desde que sejam atendidos critérios técnicos definidos pela Convenção. O Brasil, inclusive, já apresentou pleitos de extensão à Comissão de Limites da Plataforma Continental. Além das zonas marítimas sob jurisdição nacional, estende-se o domínio do alto mar e da chamada área. Atenção CACDista! O alto mar compreende todas as partes do oceano que não estão incluídas nas águas interiores, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva de qualquer país. O alto mar é regido pelo princípio da liberdade dos mares. Ou seja, nenhum estado pode exercer soberania sobre essas águas, mas todos têm liberdade de navegação, de sobrevoo, de pesca, de pesquisa científica e de colocação de cabos e dutos. Já a área corresponde ao leito e subsolo marinhos localizados além dos limites de jurisdição nacional. De acordo com o artigo 136 da Convenção de Montego Bay, os recursos dessa região são considerados patrimônio comum da humanidade e devem ser administrados pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Mas aqui vai um ponto-chave que pode aparecer na sua prova, como já apareceu. O artigo 137 da mesma convenção, que trata do regime jurídico da área, não faz referência explícita aos recursos genéticos derivados da biodiversidade marinha. Isso significa que, juridicamente, esses recursos, ainda que estejam fora da jurisdição de qualquer estado, não são enquadrados automaticamente como patrimônio comum da humanidade. E essa lacuna normativa foi um dos principais fatores que impulsionaram a negociação do Tratado BBNJ. O acordo, concluído em 2023, vem justamente para preencher esse vazio e estabelece regras específicas sobre o acesso e a partilha de benefícios oriundos dos recursos genéticos marinhos em alto mar, a criação de áreas marinhas protegidas além da jurisdição nacional e mecanismos de avaliação de impacto ambiental e transferência de tecnologia. Com a ratificação do BBNJ, o Brasil fortalece seu papel como defensor da justiça ambiental e da governança global dos bens comuns oceânicos. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, também conhecida como Convenção de Montego Bay, é um marco na legislação internacional. Ela estabeleceu um regime jurídico novo e abrangente para os mares e oceanos, de forma a promover o uso justo e eficiente dos recursos, a conservação dos recursos vivos e a proteção do meio marinho. Entre seus princípios fundamentais está a exigência de que os estados utilizem o mar exclusivamente para fins pacíficos e resolvam suas controvérsias por meios igualmente pacíficos.
Para assegurar esse compromisso, a Convenção criou um sistema robusto de solução de controvérsias. Ao ratificar a Convenção de Montego Bay, cada estado deve indicar um mecanismo de solução de controvérsias de sua preferência. Atenção se assedista. As opções são as seguintes. O Tribunal Internacional do Direito do Mar, com sede em Hamburgo, na Alemanha, ele foi estabelecido pela própria Convenção de Montego Bay e tem jurisdição sobre disputas relativas à sua aplicação e interpretação. Desde a primeira eleição, em 1996, o Brasil tem mantido juízes no tribunal, o que reafirma o compromisso brasileiro com a governança dos oceanos. A segunda opção é a Corte Internacional de Justiça. A terceira é um tribunal arbitral nos termos do anexo 7. E a quarta opção, no caso, é um tribunal arbitral especial previsto no anexo 8 para questões técnicas como pesca, meio ambiente marinho e pesquisa científica. E se os estados envolvidos na disputa não tiverem escolhido o mesmo mecanismo de solução, a controvérsia vai ser encaminhada de forma automática à arbitragem do anexo 7, o mecanismo padrão previsto pela Convenção de Montego Bay. Essa estrutura garante que sempre vai haver um órgão competente para resolver a disputa, mesmo na ausência de acordo entre as partes. Antes de a gente caminhar para o encerramento, eu queria destacar um ponto bem importante sobre os espaços marítimos e o papel do Brasil nesse cenário. Lembra que eu falei sobre a plataforma continental e que ela geralmente se estende até 200 milhas náuticas? Pois bem, a Convenção permite que essa extensão alcance até 350 milhas náuticas, desde que o Estado costeiro comprove, com base em critérios geológicos, que sua plataforma natural ultrapassa o limite padrão. Para isso, o Estado precisa apresentar um pleito à Comissão de Limites da Plataforma Continental, que é um órgão técnico que avalia as submissões e emite recomendações. O Brasil se antecipou nesse processo ao criar, ainda em 1989, o Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira, o LEPLAC, com o objetivo de fundamentar seus pedidos de extensão. As submissões brasileiras foram divididas em 3 áreas: região sul, margem equatorial e margem oriental meridional. Em 2004, o país apresentou sua primeira proposta à Comissão de Limites da Plataforma Continental. A proposta relativa à região sul foi reapresentada em 2015 e aprovada integralmente pela Comissão em 2019. A atenção se assedista. Já a proposta para a margem equatorial, que foi submetida em 2017, foi aprovada este ano de 2025, em 26 de março. Essa decisão representa um marco para a definição das fronteiras marítimas brasileiras e resultou no acréscimo de aproximadamente 360 mil quilômetros quadrados à plataforma continental do país. A submissão referente à margem oriental meridional ainda está em análise. Somando todas as áreas, as regiões, o Brasil reivindica uma área total de cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, reconhecida como estratégica por sua biodiversidade e potencial de exploração de recursos naturais. Essa vasta região ficou conhecida como a nossa Amazônia Azul. E agora, vamos pensar na parte prática? Na primeira fase, preste atenção a itens que abordem as diferenças entre a zona econômica exclusiva e o mar territorial, ou o princípio da liberdade no alto mar, a natureza jurídica da área e seus recursos, o papel da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, o Tratado BBNJ, o mecanismo padrão para controvérsias em caso de desacordo entre as partes. Na questão discursiva, a banca pode pedir para você analisar o papel do Brasil na governança dos oceanos, discutir a diferença entre os regimes jurídicos aplicáveis a recursos minerais e biológicos, avaliar o sistema de solução de controvérsias da Convenção de Montego Bay à luz do artigo 287, por exemplo, relacionar a candidatura da Reserva Vitória Trindade, o pleito de extensão da plataforma e a ratificação do BBNJ como parte de uma estratégia diplomática coerente. A pauta dos oceanos está ganhando força e o Brasil tem usado sua biodiversidade marinha, sua tradição diplomática e sua capacidade científica para se posicionar no centro do debate internacional. Do alto mar à margem equatorial, do BBNJ à Unesco,
o país está traçando uma estratégia coerente com seus interesses e com os grandes desafios globais. E para nós, CACDistas, fica a lição. Dominar a Constituição dos Mares é mais do que uma exigência do edital. É compreender como o direito se conecta à diplomacia, à sustentabilidade, à projeção internacional do Brasil. Eu sou a Luísa Bringel e esse foi mais um episódio do Atualize e Revisa. A gente se encontra no próximo. Até lá e bons estudos!